Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário do canal. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos continuar a nossa aula de hoje, a aula de número 15, e nós vamos dar continuidade nos estudos dos impostos federais. Nas últimas aulas, nós analisamos o imposto de importação, imposto de exportação, e hoje nós vamos tratar sobre o imposto de renda. Tudo bem? Vamos começar então a nossa aula. Antes de começar, peço que se inscreva no vídeo, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça e assim alcance o maior número de pessoas aqui no canal do YouTube, para que o conhecimento do direito tributário seja disponível a todos os estudantes, tá bom? Vamos lá, pessoal, vou ampliar aqui a imagem. Vou colocar aqui na tela 2. Vou ampliar aqui o slide. Então, pessoal, hoje nessa aula nós vamos ter, nossa aula 15, em preparação para o 40º Exame de Ordem Unificado da OAB, para a primeira fase deste exame. E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos ter como tema o imposto de renda. O imposto de renda, ele tem previsão no artigo 153, inciso 3º da Constituição. O artigo 153, lembrando que é o artigo que trata sobre os impostos federais. E, dando continuidade aos incisos, seguindo a sequência, nós temos o imposto famoso, imposto de renda, e todos nós já conhecemos o famoso imposto de renda da pessoa física, o famoso IRPF, que as pessoas devem declarar todos os anos com relação aos rendimentos que recebem no ano anterior. Nós vamos explicar esta regra, como funciona e quais são os principais pontos para a primeira fase do exame da OAB. Tudo bem? Vamos começar, pessoal. Então, deixem aí grifado, pessoal, o artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, para vocês terem em mente, já anotado, e saberem onde está localizado esse artigo. Vamos lá. Pessoal, alguns pontos interessantes para começarmos a nossa conversa é o seguinte. O imposto de renda trata-se de um tributo com finalidade arrecadatória, então, tributo fiscal. Nas aulas anteriores, nós tínhamos analisado tributos de natureza extrafiscal, imposto de importação, imposto de exportação, o IOF também é assim, que são impostos federais. Já quando a gente fala de imposto de renda e os demais impostos federais, eles têm finalidade arrecadatória, ou seja, quando a União cobra o imposto de renda, ela visa com isso arrecadar esse valor e direcionar aos cofres públicos para financiar as atividades do governo federal. Basicamente para isso. Então, a finalidade do imposto de renda, quando ele é arrecadado, é uma finalidade fiscal, é uma finalidade de financiar os cofres públicos, que poderá incidir sobre o rendimento de pessoas físicas, e aí a gente chama o famoso IRPF, Imposto de Renda da Pessoa Física, ou de pessoas jurídicas, o IRPJ, tá? Só fazendo uma consideração aqui, pessoal, até ampliei a imagem para a gente conversar melhor. Existem duas características diferentes, existem diferenças entre o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica. A apuração e a regra de cada um deles tem diferenças, então é importante dizer isso. Mas nós sabemos que a regra geral serve para os dois, mas as regras específicas devem ser observadas. Por quê? Porque para a pessoa física é uma regra, para a pessoa jurídica, empresas, é outra. As regras de apuração, e nós vamos ver isso com calma na aula de hoje. Não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal para ambos os impostos, tanto da pessoa física ou jurídica. Apenas a anterioridade anual, exercício financeiro. O que isso significa? Pessoal, gente, tem sempre uma questão de primeira fase que faz uma confusão com dois termos quando envolve tema de imposto de renda. E tem muita gente que erra em primeira fase e comete um erro muito grande e acaba confundindo os termos. Temos dois termos aqui. Uma coisa é exercício financeiro, outra coisa é ano base. Qual que é a diferença desses dois conceitos? Exercício financeiro e ano base. Estamos no ano de 2024, por exemplo. Quando eu faço a minha declaração no ano de 2024, eu não faço a minha declaração nesse ano de 2024 sobre os rendimentos que eu tive nesse ano. Eu faço as declarações sobre os rendimentos que eu tive no ano passado. Então, a declaração, mesmo que seja do ano de 2024, é sobre fatos que ocorreram no passado, no ano anterior. Portanto,
Quando eu falo que a declaração do imposto de renda ocorre, ela ocorre, portanto, no exercício financeiro determinado. Então, o ano de 2024 é o exercício financeiro onde eu vou apresentar a minha declaração. Mas tendo como base, o ano anterior, o ano de 2023. Então, todos os rendimentos, eu, pessoa física, que eu tive de janeiro a dezembro, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023, este é o ano base em que eu vou fazer a declaração neste ano de 2024, que é o meu exercício financeiro. Então, cuidado com isso, porque sempre tem uma questão de prova pessoal que mistura exercício financeiro com ano base. Cuidado. O exercício financeiro é o ano que você faz a declaração, esse ano, 2024. Tendo como base o exercício anterior, o ano de 2023. Então, o exercício financeiro é o ano que eu faço a declaração. E o ano base é o ano anterior. Tudo bem? Ficar claro essa diferença entre ano base e exercício financeiro. Não se aplica anterioridade nonagesimal, por quê? Porque é o seguinte, pessoal, a apuração ela tem como base sempre o ano posterior. Desculpa, o ano anterior. Então, acabou o ano de 2023, faz a declaração de 2024, tendo como base o ano que já se passou. E se houver alguma alteração da legislação em matéria de imposto de renda, isso só pode valer para o ano seguinte. Não dá para esperar 90 dias, mas tem que esperar o exercício financeiro seguinte. Mesmo que a alteração seja feita, pessoal, no dia 31 de dezembro de 2023, já vai valer no dia 1º de janeiro de 2024. Sempre tem que esperar o ano posterior, que é o ano onde você faz a sua declaração de imposto de renda. É o exercício financeiro seguinte. Então, se houve uma alteração no ano de 2023, por exemplo, no ano de 2023, houve uma alteração da legislação em referência à alíquota de imposto de renda. Uma alteração na tabela de apuração do imposto de renda da pessoa física. Essa alteração de regra, essa alteração de apuração do imposto de renda só vai poder valer no dia 1º de janeiro do ano seguinte, tá? Que é o ano onde eu faço a declaração. Tudo bem? Então, sempre que houver alteração da regra de imposto de renda, ela só passa a valer no ano posterior, tudo bem? Mas não espera o prazo de 90 dias. Mesmo que haja alteração no último dia do ano civil de 2023, dia 31 de dezembro de 2023, vai valer já no dia 1º de janeiro de 2024, tudo bem? Isso é o que tem que ficar claro. Não se aplica anterioridade anual, apenas a nonagesimal, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, outras questões importantes sobre o imposto de renda. Se aplica aos princípios da generalidade, universalidade e progressividade. Quem ganha mais, paga mais. A alíquota maior, tabela do imposto de renda. Eu vou mostrar uma tabela dessas para vocês aqui também nos slides. Basicamente, a regra é o seguinte: quanto mais eu arrecado, quanto maior a minha base de cálculo, quanto maior o salário que eu percebo a cada mês do ano anterior, a alíquota que vai ser aplicada será ainda maior. Então, primeiro você tem a tabela, você vai ver a tabela do imposto de renda. Você tem o começo dela, que é justamente até um salário mínimo ou um salário médio, né? Então, aquele início da tabela, a tabela de isenção. Quem ganha até um salário mínimo e meio por mês no ano anterior, não declara imposto de renda. Mas quem ganha de 2 salários mínimos para frente, aí faz a declaração. Lembrando que essa tabela é atualizada, pessoal. Sempre, todo ano, ela é atualizada pela Receita Federal, adaptando também o valor do salário mínimo com a tabela do imposto de renda, tá? Mas, basicamente, a regra é essa. Quanto maior a base de cálculo, maior será a alíquota aplicada a esta base. Então, o princípio da progressividade. Aumentou o valor percebido, aumentou o valor apurado, maior será a alíquota que vai incidir neste respectivo valor. Tudo bem? Exercício financeiro, como eu falei para vocês, é diferente de ano base, para fins de cálculo do imposto de renda. Lembra que o exercício financeiro é o ano onde eu faço a declaração. Ano de 2024, faço a declaração nesse ano, tendo como base o ano anterior, o ano de 2023. Então, o exercício financeiro é agora, o ano base é o ano anterior. Tudo bem até aqui? Esses conceitos têm que ficar claros. E os princípios da generalidade e universalidade é o seguinte: a regra geral é: toda pessoa que ganha renda neste país, toda pessoa que ganha algum valor, ela deve declarar este valor à Receita Federal. Então, não importa se é uma pessoa rica, não importa se é uma pessoa classe média, houve
ganho, houve percepção de lucro, deve declarar este valor, desde que, claro, observe os critérios da tabela estabelecido pela Receita Federal, tá? E a regra é aplicada para todos. É claro que existem exceções, como nós vamos ver aqui, mas é por isso que existe a regra geral, a generalidade, universalidade. Toda pessoa que em território nacional, brasileiro ou estrangeiro, que perceba algum valor, que ganhe algum valor com alguma atividade, deve declarar imposto de renda. Mesmo até, pessoal, que seja uma atividade ilícita. Acredite nisso se quiser. Existe um princípio do direito romano aplicado aqui que se chama o princípio do pecunia non olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro. Não importa se o dinheiro que você ganhou veio de uma atividade lícita ou ilícita. É claro que se a pessoa praticou algo ilícito, ela vai responder no âmbito penal por isso. Mas isso não exclui de sua obrigação tributária. Ganhou o dinheiro de um ano, ganhou dinheiro com atividades ilícitas, deve pagar imposto de renda. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou até tirar a minha imagem aqui para vocês verem melhor na tela. Aqui a tabela de imposto de renda que é atualizada todos os anos. É claro que essa tabela está desatualizada, pessoal, porque já estamos no ano de 2024 e ela vai sendo atualizada todos os anos. Então, você vê que aqui no começo você tem o quê? Até um valor específico e a alíquota será zero e a parcela a deduzir também será zero. É a tabela de isenção. Quem ganha até R$ 1.903,98 por mês, então, nessa percepção, não paga imposto de renda. Agora, quem ganha desse valor para R$ 2.826,65, aí já se aplica uma alíquota de 7,5% e a parcela a deduzir R$ 142,80. E como eu falei, quanto maior for o valor percebido no ano, maior será a alíquota a ser aplicada nessa base. Então, como eu falei para vocês, quanto maior a base de cálculo, maior será a alíquota. Isso que é importante a gente ter em mente, pessoal. Esse é o princípio claro da progressividade. Aumentou o valor percebido, maior será a alíquota a ser aplicada nesta base. Tudo bem? Vamos prosseguir. O artigo 43 do CTN, do Código Tributário Nacional, ele esclarece as seguintes questões. Eu acho que aqui, pessoal, a letra ficou muito pequena. Peço que vocês acessem aí na internet ou no Vadmecum de vocês o artigo 43 do Código Tributário Nacional. E ele esclarece algumas questões importantes. Fato gerador do imposto de renda. Aqui está falando qual que é o critério material para que se incida o imposto de renda. Renda ou proventos de qualquer natureza. Pessoal, uma questão que é importante dizer aqui antes da gente analisar o artigo 43. Quando se fala em renda, não é apenas salário, tá? Então, quando se fala que a pessoa paga imposto de renda, não é só sobre o salário que ela ganha no ano anterior. É qualquer renda. Salário, honorários, gratificações, como é dito inclusive no direito do trabalho, gorjetas, enfim, não importa se o valor é salário ou qual o nome que se dê para isso, é gratificações, honorários, bônus, gorjetas, mesada, não importa o nome que você dê para isso daí. Houve percepção patrimonial? Houve acréscimo de dinheiro? Houve valor arrecadado? Houve acréscimo patrimonial? Houve enriquecimento? Isso que importa. Então, por isso que fala, é renda ou proventos de qualquer natureza. Não importa o nome que você dê a isso. Houve acréscimo patrimonial, vai se incidir o imposto de renda. Aí o parágrafo 1º diz o seguinte: a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem ou da forma de percepção. Gente, isso daqui é pegadinha de prova também. Não importa se a pessoa é estrangeira e está no território brasileiro e trabalha para uma multinacional e ganha salário aqui. Vamos supor que nós temos, por exemplo, um francês aqui no Brasil que trabalha para uma multinacional francesa, mas que o salário sai lá da França, o dinheiro sai da França e chega no Brasil. Não importa se ele não é brasileiro, é um estrangeiro, um francês. E não importa se ele trabalha por uma empresa estrangeira que joga dinheiro lá de fora para cá. Houve percepção patrimonial do Brasil? Isso que importa. Não importa se é brasileiro, se é estrangeiro, se esse valor vem de uma empresa exterior, ou se vem de uma empresa brasileira que tem filial lá fora, não importa. A pessoa está em território nacional, lucrou com alguma coisa, deve declarar imposto de renda.
Tudo bem? Então, independe da localização, da condição jurídica, da nacionalidade da fonte e etc. Ganhou lucro, tem que pagar imposto de renda. Parágrafo 2º. Na hipótese de receita ou de rendimentos oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido nesse artigo. É claro, pessoal, que também acrescido a esse parágrafo tem a questão dos tratados ou convenções internacionais. O Brasil tem algumas convenções ou tratados internacionais em matéria de imposto de renda, principalmente com países do Mercosul, Uruguai e Argentina. Então, o Brasil pode ter parcerias com outros países para até, inclusive, evitar a chamada bitributação. Então, um exemplo que eu citei aqui, um francês trabalha numa multinacional francesa, mas ganha dinheiro aqui no Brasil, trabalhando numa filial dessa multinacional aqui no Brasil. Tá? Então, nesse caso, esse francês, ele vai ter que pagar imposto de renda. Só que o que pode acontecer? O Brasil pode ter e firmar um tratado ou convenção internacional com a França para que não haja bitributação, para que a França não tribute imposto de renda lá, para que ele só seja tributado aqui no Brasil ou vice-versa, para que haja um respeito de fronteira fiscal, para que haja evitar o que a gente chama da bitributação ou bis in idem. Tá? Então, para evitar isso, pode haver um tratado ou convenção internacional, um acordo entre países soberanos, para que evite esse efeito. E lembrando que os tratados e convenções internacionais, segundo o Código Tributário Nacional, têm força de lei se forem internalizados no Brasil. Tudo bem? Outra questão importante, pessoal, até tirando aqui a minha imagem, é o imposto de renda é um tributo sujeito ao lançamento por homologação. Lá na frente nós vamos estudar o que isso significa. Basicamente, pessoal, o lançamento tributário, ele é um ato administrativo que vai constituir uma obrigação tributária. É um ato praticado pela autoridade fiscal competente, no caso a Receita Federal, para dar materialidade, para dar exigibilidade de um determinado valor a ser cobrado, de um crédito tributário. A constituição do crédito tributário se dá por um ato administrativo chamado lançamento tributário. E ele é sujeito por um lançamento chamado lançamento por homologação. Nós vamos ver o que isso significa. Basicamente é o seguinte, e isso é muito fácil de perceber no caso da declaração do imposto de renda da pessoa física. Eu vou no site da Receita Federal, apresento todos os documentos e informações no site, e aí só depois de apresentados os documentos, de apresentar as informações e calculado o valor a ser pago, aí eu gero um boleto, pago esse valor, e aí esse valor depois vai ser verificado pela Receita Federal. Depois de ser apresentada as informações ao fisco e depois de pago o valor de imposto de renda, aí só depois que a Receita Federal vai verificar as informações que constam no site e mais o valor pago. E aí, nesse caso, se estiver tudo certo, ela homologa, ela carimba, ela aprova o que eu apresentei no site da Receita Federal. Por isso que é um lançamento por homologação. Agora, cuidado, pessoal. A gente fala muito declaração de imposto de renda. Imposto de renda não é sujeito a lançamento por declaração, é lançamento por homologação. Cuidado com isso. Mesmo que haja o nome declaração de imposto de renda, o certo aqui é lançamento por homologação. Por quê? Porque eu vou apresentar as informações ao fisco e também vou calcular o valor a ser pago do tributo, vou pagar esse valor que eu calculei numa guia de recolhimento da União, e aí só depois que a União vai verificar, a Receita Federal vai verificar as informações que eu prestei, mais o valor pago, e se estiver certo, ela carimba, homologa, aprova o que eu fiz. Por isso que é um tributo sujeito ao lançamento por homologação. Cuidado com isso. Acrescido a isso, nós temos o artigo 150 caput do CTN, do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o lançamento por homologação, que ocorre quando aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo, no caso o contribuinte, o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Ou seja, é como diz aqui o artigo 150 caput do CTN, eu antecipo as informações, eu apresento as informações ao fisco, eu faço o pagamento antes que a Receita Federal verifique. E aí só depois a Receita Federal vai receber as informações, verificar essas informações e verificar o valor pago, e se estiver tudo certo, ela homologa, aprova o que eu fiz. Portanto, é o lançamento por homologação, tanto para o imposto de renda da pessoa física,
como também para o imposto de renda da pessoa jurídica, tendo como base o artigo 150 caput do CTN. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Quais são outros pontos que nós podemos considerar? Claro, essa aí é a matéria que nós viemos tratar aqui, inclusive, no canal. Todos os impostos eu estou fazendo isso com vocês, pessoal. Analisar a RMIT, a regra matriz de incidência tributária. Qual que é o critério material? Qual que é o fato gerador deste imposto? Qual que é o critério espacial? Onde ele vai incidir? No Brasil? No exterior? Se a renda veio do exterior, ela vai incidir no exterior? Se o brasileiro mora em outro país, mas o dinheiro sai daqui do Brasil para chegar lá, ele trabalha numa empresa brasileira, mas tem filial no exterior, como é que faz essa tributação do imposto de renda? Onde vai incidir? Qual que é o critério espacial? Critério temporal, quando que incide? Em que momento? Critério pessoal, quem que cobra? Quem que é a pessoa que cobra? Quem que é cobrado? Quem que paga o imposto de renda? E o critério quantitativo, quanto que é o valor? Qual que é a base de cálculo? Qual que é a alíquota? Como se apura? No caso, tanto do imposto de renda da pessoa física, o IRPF, como da pessoa jurídica, o IRPJ. Qual que é a regra a ser aplicada para cada um deles? Nós vamos ver aqui agora. Vamos lá. Quais são esses 5 critérios? Critério material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo, que formam no todo a regra matriz de incidência tributária. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro deles, critério material. Qual que é o fato gerador do imposto de renda? A aquisição de renda e ou provento de qualquer natureza, estipulados em lei. Então não importa se é renda, não importa se é gratificação, o nome que você queira dar. Até no CTN diz isso, não importa a denominação que você dê. Ah, mas não é uma renda, é uma gorjeta. Ah, mas não é uma renda, é um honorário advocatício. Ah, mas não é uma renda, é uma gratificação, é uma mesada, é uma bonificação, um presente, não importa o nome que você dê. Houve um acréscimo patrimonial, deve-se declarar imposto de renda. Houve a prática do fato gerador, houve acréscimo do patrimônio, houve dinheiro entrou na conta, basicamente falando no português claro, o dinheiro entrou na conta bancária, isso que importa. Então, esse é o fato gerador do imposto de renda. Critério espacial, onde é que vai incidir? Renda auferida no Brasil ou que saia do Brasil para funcionários no exterior. Se eu sou brasileiro ou estrangeiro que estou no Brasil ganhando dinheiro, vou ter que pagar imposto de renda. E mesmo que eu seja brasileiro no exterior, então eu trabalho numa empresa, vamos supor, brasileira, que tem sede no Brasil, mas tem uma filial lá no exterior, lá na França. Eu sou brasileiro, moro na França e o meu dinheiro sai daqui do Brasil e vai para lá. Então, eu, sendo brasileiro, tenho que declarar imposto de renda, mesmo morando num país estrangeiro. Ah, mas professor, e a França vai cobrar imposto de renda? Isso não vai ser perguntado, obviamente, em prova, pessoal. Não vai cair lei francesa ou lei de qualquer outro país. Vai perguntar a lei brasileira. No caso, o que nos interessa aqui, se eu sou brasileiro, estou lá no estrangeiro, estou ganhando renda, devo declarar também imposto de renda, inclusive funcionários públicos. Funcionário público que trabalha no exterior. Então, funcionário do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, de uma agência que tem lá em Miami, nos Estados Unidos. Sou, por exemplo, sou concursado do Banco do Brasil e trabalho numa agência do Banco do Brasil em Miami, nos Estados Unidos. Devo declarar imposto de renda? Sim, devo declarar esse imposto, tudo bem? Mesmo morando em outro país. Ok, qual que é o critério temporal? Quando que incide? A obrigação começa a partir do início do ano base, no caso, dia 1º de janeiro, mas termina no último dia do ano, dia 31 de dezembro. Então, o critério temporal, ele se encerra no último dia do ano base, que é o dia 31 de dezembro. Já a declaração do imposto de renda da pessoa física é feita apenas no ano seguinte, tendo como base o ano anterior. E é um pouco diferente, pessoal, da declaração que se faz para o imposto de renda da pessoa jurídica. Porque no caso das empresas, a apuração é trimestral. Então, ela é feita a cada 3 meses, tá? Agora, no caso do imposto de renda da pessoa jurídica, aí tem como base o ano anterior inteiro, tá? Então, o critério temporal ele vai incidir no dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. Então, no dia 1º de janeiro do ano de 2024, já incide o imposto de renda e tem que declarar o imposto tendo como base o ano anterior. Tudo bem? Muito bem. Qual que é o critério pessoal? Quem é que cobra? Se é um imposto federal, é a União, por meio de seu
órgão, que é a Receita Federal do Brasil, ou que nós podemos chamar também de Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quem é o sujeito passivo? Quem é que paga este imposto? Se é a pessoa física, é nós que temos CPF, pessoas naturais, imposto de renda da pessoa física. Pessoa jurídica é o IRPJ, desde microempresa, empresa de pequeno porte, ou pequenas e médias empresas, ou empresas de grande faturamento. E a apuração para cada uma dessas empresas, claro que vai mudar a depender da natureza de cada empresa. O faturamento, o valor líquido percebido por cada uma delas. Mas a pessoa física, basicamente, tem o mesmo ritmo de apuração no site da Receita Federal. Claro que a apuração terá como base o rendimento de cada pessoa física. Perfeito. Qual que é o critério quantitativo do imposto de renda? Como é que eu vou calcular este imposto de renda? Claro, pessoal, que na prova eles não vão perguntar para vocês calcularem nada. Fiquem tranquilos. Vai cair uma questão na prova que vai me pedir para calcular imposto de renda. Não, gente, não vai ter. Tranquilos. Não vai ter questão de cálculo. Apenas vai perguntar a questão da legislação. Então, qual que é a base de cálculo do imposto de renda? Para a pessoa física, é o valor total dos rendimentos do ano. Salários, outros rendimentos que tiveram no ano base. Para a pessoa jurídica, nós vamos ver isso mais à frente, a depender do porte da empresa, pode-se adotar 3 tipos de ritmo de apuração: lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Quanto mais complexa a empresa, mais complexo será o seu modo de apuração. O Simples Nacional, gente, é um sistema anual, como se fosse a declaração de imposto de renda da pessoa física, só que para microempresas, MEIs ou empresas de pequeno porte, EPPs. Então, é apenas para empresas com faturamento baixo. Para faturamento médio, lucro presumido, e faturamentos grandes ou muito altos, lucro real. A depender do faturamento da empresa, a apuração será diferenciada a ser declarada no site da Receita. E a alíquota será progressiva para ambos os casos, tanto para pessoa física ou jurídica. Quanto mais eu ganho como pessoa física, mais eu declaro imposto de renda. Se a empresa também, da mesma forma, tem um lucro percebido maior, maior será também a alíquota que vai incidir neste lucro que ela percebeu ao longo daquele período. Tudo bem? Então, quanto maior a base de cálculo, maior será a alíquota. Vamos lá. Agora existe uma peculiaridade, né? Eu falei para vocês, inclusive no slide anterior, até voltando aqui, eu falei para vocês, pessoal, que tem 3 ritos de apuração para pessoa jurídica: lucro real, presumido e simples nacional, para se fazer a apuração da base de cálculo da pessoa jurídica, da empresa. Vamos começar com o simples nacional. O simples nacional, pessoal, atende microempresas, MEIs e empresas de pequeno porte. O recolhimento é feito apenas numa única guia, que é o que a gente chama de documento de arrecadação, o famoso DAS, documento de arrecadação, DAS. Faturamento anual, limite de 4,8 milhões. Então, empresas pequenas ou empresas de pequeno, médio porte, microempresas ou pequenas de pequeno porte, é que são feitas essa apuração. Do Simples Nacional, que é como se fosse, basicamente, pessoal, é como se fosse a apuração que se faz para a pessoa física, né? Porque para a pessoa física, nós temos a apuração que é feita a cada ano, uma única vez. Agora, para microempresas e empresas de pequeno porte, para facilitar o sistema, por isso que o sistema se chama Simples Nacional, é um sistema mais simplificado de apuração, as empresas que têm um limite de até 4,8 milhões de faturamento anual, essas empresas têm esse benefício de ter uma apuração do Simples Nacional, que será feita apenas uma única vez e através de uma única guia apresentada perante a Receita Federal. Muito bem. Mas e o lucro presumido, que já é um sistema mais complexo? São para empresas com faturamento de 4,8 milhões até 7,8 milhões de reais anuais. Aí já é um sistema mais complexo. O imposto de renda da pessoa jurídica é recolhido trimestralmente no lucro presumido e também no lucro real, tendo como base a alíquota proporcional à receita. Quanto maior a receita, maior a alíquota. Seguindo a base de cálculo, a alíquota também irá aumentar. Há uma tabela fixa de presunção de receita do lucro presumido, estipulada em lei. E é a lei, pessoal, que vai estabelecer essa tabela. É claro que ela pode ser atualizada a cada ano, mas é a lei que vai estabelecer uma regra geral, uma tabela para que se incida
este imposto de renda da pessoa jurídica, tendo como base o faturamento da empresa e a alíquota que vai acompanhar este faturamento, desse lucro presumido. E por que esse nome lucro presumido? É um estimado que se faz, não é o valor exato. É diferente do lucro real, que tem que ser um valor mais preciso de apuração. Lucro presumido é como se fosse um cálculo aproximado que a empresa faz sobre o faturamento que ela teve a cada trimestre, a cada 3 meses. E aí ela apresenta esse valor aproximado pela Receita, ela homologa e aí cobra o valor a ser pago em imposto de renda. Tudo bem? Agora, o lucro real, pessoal, o lucro real ele já é mais complexo. É o sistema mais complexo que nós temos de apuração perante a Receita Federal para empresas, né? E como eu falei, trata-se de um regime de tributação mais complexo, mas que é obrigatório para empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais, ou seja, mega empresas, empresas multinacionais, empresas brasileiras com grande porte, ou estrangeiras que estão no país com grande porte. Empresas geralmente do setor financeiro, os bancos, ou empresas do ramo de factoring, né? E outras também que tenham esse perfil de um faturamento acima de 78 milhões. Apura-se o lucro efetivo da empresa, portanto, o lucro real, dentro do período de apuração. E também terá uma alíquota progressiva à receita. Então, quanto maior for a base apurada, o valor efetivo apurado do faturamento da empresa, maior será a alíquota a ser acompanhada por ela. E a Receita Federal também vai divulgar uma tabela com base nessa apuração. Quanto maior a base, maior a alíquota. Aí se aplica o princípio da progressividade. Muito bem, pessoal. A declaração do imposto de renda, como é que é feita? Lembrando, pessoal, que a declaração do imposto de renda é uma obrigação acessória. Nós vamos ver lá na frente, pessoal, a diferença que existe entre obrigação básica, entre obrigação acessória e obrigação principal. Mas resumindo aqui já de início, o que é cada uma das duas? Obrigação principal é de pagar o tributo, propriamente dito, o valor bruto do tributo a ser pago, o boleto que você vai pagar. Agora, obrigação acessória já envolve o documento, as informações que você vai apresentar ao fisco com relação àquela informação. Então, as informações que você vai apresentar à Receita Federal. E no caso das empresas, o faturamento, os livros contábeis, todas as informações que a Receita vai precisar apurar do faturamento daquela empresa. No caso da pessoa física, é mais fácil, né? A declaração é anual e ela apresenta todo ano perante a Receita Federal a DIRPF, que é a Declaração Individual de Receita da Pessoa Física. Declaração Individual da Receita da Pessoa Física, DIRPF. Esse é um documento federal que vai ser apresentado perante a Receita e que hoje é todo digital. Você consegue fazer isso no próprio site da Receita Federal. Já no caso da pessoa jurídica, o IRPF, no caso de empresas de lucro de Simples Nacional, empresas com lucro até 4,8 milhões de reais, empresas pequenas, ela vai apresentar o DAS, que é o documento de arrecadação. É um documento que é para o Simples Nacional, um documento único, como se fosse a declaração do DIRPF, só que para empresas pequenas. Já as empresas de lucro presumido e lucro real, a declaração é recolhida trimestralmente e por um outro documento apresentado na Receita Federal e sempre a cada 3 meses é atualizado. Tudo bem? Muito bem, pessoal. E lembrando que essa obrigação acessória, essa declaração, ela independe da obrigação principal. Então, se perguntar lá na prova, um determinado contribuinte é isento de pagar imposto de renda. Sei lá, não ganha renda até a tabela estabelecida, está naquela faixa de isenção, aquela primeira faixa. Ou, por exemplo, no caso, quando a Receita Federal isenta contribuintes que estão passando por doenças como câncer ou pessoas que têm algum tratamento muito sério de saúde, ela pode isentar esses contribuintes. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Existem casos de isenção de imposto. Existem casos que a Receita Federal pode isentar o imposto, de pagar o imposto, mas isso não isenta de apresentar a declaração do imposto de renda. Então, uma coisa é você estar isento de pagar o imposto de renda, ou até determinados entes que são imunes de pagar o imposto de renda. Então, no caso, partidos políticos, né, que não precisam pagar o imposto de renda, impostos em geral. Agora, tem que apresentar a informação ao fisco. E se não apresenta essa informação ao fisco, eles podem até mesmo pagar multa. Então, o fato de eu estar dispensado de cumprir uma obrigação de pagar o tributo,
Isso não me dispensa de prestar as informações acessórias ao fisco, porque, do contrário, eu posso até ter que pagar multa, que é uma penalidade pecuniária compulsória, tudo bem? Então, uma coisa é a obrigação principal, outra é a obrigação acessória. É diferente, por exemplo, pessoal, no direito civil. No direito civil, você tem aquela coisa, você elimina a obrigação principal, então você não precisa cumprir a obrigação acessória. Isso é no direito civil, não é questão do direito tributário. Se eu estou dispensado de pagar o tributo, a obrigação principal, isso não me isenta de pagar, de prestar informações ao fisco, que é a obrigação acessória. Ou seja, uma obrigação não depende da outra no direito tributário. Obrigação acessória não depende da principal e vice-versa. Isso não se sustenta no direito tributário. A regra que existe lá no direito civil, estou dispensado de prestar informações, estou dispensado de cumprir a obrigação principal, então, por eliminatória, não preciso cumprir também a obrigação acessória. Isso não se aplica ao direito tributário. Então, estou dispensado de cumprir a obrigação principal, isso não me dispensa de prestar informações ao fisco, tudo bem? No caso, a Receita Federal. Muito bem, pessoal. Obrigado a todos pela atenção. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários. Espero que a aula tenha ajudado vocês. E foi uma aula mais breve desse assunto, focada apenas nos temas que são mais importantes para vocês conhecerem para a primeira fase do exame da OAB. Tudo bem? Vou tirar aqui dos slides. Quem quiser o slide da aula de hoje, por favor, me avise que eu compartilho esse material com vocês. Tudo bem? Vou ampliar agora a minha imagem, pessoal. Acho que já apareceu aqui. Ok. Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma questão, se tiverem mais outras sugestões para melhorar o canal, por favor, me avisem. E eu estarei à disposição de vocês para esclarecer estas dúvidas, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos. Deixem nos comentários aqui as suas sugestões, o e-mail para passar o material, se vocês quiserem. E se tiverem outras considerações, por favor, avisem. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.